Oi pessoal, aqui é a professora Simone Leutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse casaco em crochê. Um casaco super fácil de ser confeccionado e que fica super bonito e bem quentinho. Bem, confiram a seguir a lista de materiais para dar início à aula. E eu vou aproveitar e te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e se você gostar da aula, deixe o like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Para trabalhar o casaco, eu vou usar 4 novelos para o tamanho M e G e 3 novelos para o tamanho P. Vou usar o fio Magic Pool, ele vem com 306 metros, 200 gramas, o Tex 653, a indicação de agulha é 4 a 6. Eu vou usar a agulha número 5 para a base e para o punho e acabamento vou usar a agulha número 3,5. Se o seu ponto for um ponto mais apertado, eu indico a agulha número 6 para a base e 4 para o acabamento. Para o acabamento e costura, também vou usar a agulha de tapeçaria. Para iniciar o casaco, eu faço o anel mágico, deixo a pontinha que eu não vou usar de frente para mim, dou uma volta completa nos 2 dedos e puxo o fio do novelo por dentro da laçada. Seguro, e aqui eu já trabalho 3 correntes que eu conto como primeiro ponto alto. Depois que eu fiz o primeiro ponto alto, eu volto no anel e faço mais 2 pontos. Trabalho 2 correntes, aqui eu já posso fechar um pouquinho o anel para facilitar a confecção e vou fazer mais 3 pontos altos. Lembrando que vamos trabalhar um hexágono, então eu preciso de 6 bloquinhos com 3 pontos altos. Sempre separo com 2 correntinhas, novamente, 3 pontos altos. E dessa forma eu sigo até completar os 6 bloquinhos com 3 pontos altos cada, separados por 2 correntinhas. Para fazer o fechamento da carreira, eu vou fechar aqui não fazendo as 2 correntinhas. Eu vou fechar de uma forma que eu fique no centro dessas 2 correntinhas e que eu possa iniciar sempre com os aumentos. Dessa forma, eu faço uma corrente e vou trabalhar um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Conto 1, 2, 3 correntinhas e eu faço um ponto baixo. Observem que eu não estou ali no cantinho, eu estou aqui, ó, no centro do espaço das correntes. Posso fechar o anel. Essa pontinha eu vou arrematar depois no final. E agora, eu trabalho 3 correntes e faço um ponto alto ainda aqui no espaço de correntinhas. Notem que os pontos, eles estão no espaço da corrente e não sobre os pontos altos de base. Depois que eu finalizei os pontos, agora eu trabalho um ponto alto para cada ponto. Finalizei os 3 pontos altos no bloco, agora nesse espaço faremos o leque. E vocês vão ver que aqui eu já fiquei com os 2 últimos pontos do leque que eu vou fazer aqui nesse primeiro espaço. Porque cada espaço desse teremos um leque. Então, eu venho
Trabalho 1, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora, sigo um ponto alto para cada. No espaço da correntinha, das correntes de base, eu sempre faço o leque. 2 altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Ficaremos com 2 pontos de um lado, 2 do outro e 3 na parte central sobre os pontos de base. 7 pontos altos no total. Já contornei toda a base, fazendo leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto, ficando com 7 pontos em cada um dos 6 blocos. Agora, eu vou finalizar aqui o último leque, fazendo os 2 pontos altos, e todas as carreiras daremos início dessa forma, com os 2 pontos do leque, e todas as carreiras eu vou finalizar dessa forma, com os 2 últimos pontos aqui do bloco, fechando o leque. Com isso, eu fico com 2 pontos de um lado, 2 do outro, formando o último leque dos 6. Agora, venho, faço uma corrente e vou trabalhar um ponto baixo aqui na terceira correntinha, ou seja, no primeiro ponto. Então, venho, passo a agulha e faço o meu ponto baixo. Depois que eu fiz isso, eu vou iniciar a próxima carreira. Notem que ele já vai ficando todo cheio de babados, e é isso mesmo, porque eu já estou trabalhando a parte das costas e a parte da frente do casaco juntas. Para dar início à nova carreira, eu faço daquela mesma forma. Subo as 3 correntes e faço um ponto alto, ainda que no espaço de correntinhas. Com isso, eu já tenho os 2 pontos. Agora, eu vou começar a trabalhar os relevos. Então, eu venho no primeiro ponto do 7, vou passar a agulha por trás do ponto, busco a laçada e faço meu ponto alto em relevo. Trabalho depois 2 pontos altos, 1, 2. No terceiro, eu vou fazer o relevo. Sempre eu passo a agulha por trás, aqui por baixo do ponto, busco a laçada e trabalho o ponto alto que já fica em relevo. Depois, eu faço 2 pontos altos, 1, 2, e no terceiro, novamente, o relevo. Temos 3 relevos, 1, 2, 3. Observem que entre eles eu tenho 2 pontos altos, e dessa forma eu vou seguir o espaçamento por toda a base. Agora, eu venho aqui no espaço de correntinhas e trabalho o meu leque. Faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora, eu tenho novamente os 7 pontos do meu bloco. No primeiro, eu já faço o meu relevo, depois eu faço 1, 2 pontos altos, no terceiro, o relevo. 1, 2 pontos altos, no terceiro, o relevo. Trabalho leque sobre leque, 2 altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E agora, vou seguir dessa forma nas 6 laterais, montando
os 6 blocos. Volto para finalizar essa carreira e já dar início à próxima. Já cheguei no final, no 6º bloco, fiz o último relevo, agora vou fazer os 2 pontos altos que correspondem ao leque e vou fechar a carreira. Uma correntinha, um ponto baixo. E depois que eu fechei, eu inicio a próxima carreira. 3 correntes e um ponto alto ainda no espaço de correntinhas. Aqui, eu vou continuar relevo sobre relevo e com o espaçamento de 2 pontos. Só que eu tenho que considerar que eu tenho 2 pontos e o terceiro que eu faria o relevo é o ponto que está no espaço do leque. Então, esse ponto em relevo que vai nascer aqui, ele vai nascer na próxima carreira, porque aqui eu não teria onde pegar o relevo, porque eu estou no espaço da corrente. Então, eu faço ponto alto sobre ponto alto, e relevo sobre relevo. E continuo dessa forma até chegar no leque. Na próxima carreira, aí sim teremos o ponto que eu vou fazer em relevo e os 2 pontos de espaçamento. Então, agora eu continuo. Ponto alto sobre ponto alto, relevo sobre relevo, ponto alto sobre ponto alto, relevo sobre relevo e ponto alto sobre ponto alto. Nos cantos, onde eu tenho o espaço das correntinhas, leque sobre leque. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Dessa forma, eu vou percorrer os 6 lados do hexágono e volto para iniciar a próxima carreira, onde eu mostro como ficam as posições dos relevos. Aqui, depois, né, de cada canto e antes de cada canto. E depois eu já digo também por quantas carreiras vamos prosseguir até formar a base do casaco. Cheguei ao final de mais uma carreira, vou fazer o fechamento, uma corrente e um ponto baixo. Levanto as 3 correntinhas e faço um ponto alto. Tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Eu faço um ponto alto aqui do bloco e restam os 3 pontos. Sempre teremos 2 pontos de espaçamento entre um relevo e o outro. Então, tenho os 3 pontos, eu faço relevo e fico com os 2 pontos altos até chegar no próximo. Então, sempre conto dessa forma, ficando com 2 pontos entre os relevos. Trabalho relevo sobre relevo e ponto alto sobre ponto alto. Aqui do outro lado, também nasce o relevo. Então, fiz aqui o último relevo. Eu tenho, ó, os 4 pontos, então, eu já consigo buscar o relevo porque eu tenho ponto na base. 2 pontos altos e o relevo no terceiro ponto. Trabalho ponto sobre ponto, e aqui eu já trabalho novamente o leque, fazendo os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, já tenho aqui 3 pontos.
Na próxima carreira, eu já consigo subir novamente o relevo, pois teremos 5 pontos na base, os 3 que eu tenho agora e mais os 2 do leque. Agora, eu vou seguir dessa forma, carreira a carreira, sempre trabalhando leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto e relevo sobre relevo. Sempre nasce um relevo quando eu tenho os pontos já disponíveis de cada lado, carreira sim, carreira não, para fazer um novo relevo, sempre deixando o espaçamento de 2 pontos altos. Então, sempre vai surgir aqui um relevo novo antes do bloco e depois do bloco. Com isso, eu vou aumentando as carreiras e vão surgindo os relevos, que depois eu continuo trabalhando sempre relevo sobre relevo. Notem que quanto mais eu faço, mais ele fica aí, ó, franzidinho, cheio de babados. Por quê? Agora eu já vou deixar na posição que vai ficar o casaco. Eu vou trabalhar contando desde a primeira até chegar no final da base 17 carreiras no total. Eu vou pegar aqui, ó, canto com canto e vou dobrar. Quando eu dobro, observem que eu já tenho aqui, saindo a manga, fica um mini casaquinho, ó, desde o início ele já fica com o formato. A manga, frente e costas do casaquinho. Então, ficaria aqui, ó, um casaquinho, um mini casaquinho, né? Mas já dá pra gente ter noção de como vai ser a montagem. Por isso que eu tenho os 6 lados, porque eu já fico lá, ó, com a parte de trás pronta, a parte da frente pronta e uma das mangas pronta. Depois eu vou fazer o outro hexágono, que eu vou unir com esse, e assim eu já fico com a base toda finalizada, ele já sai pronto, frente, costas e as 2 mangas. Agora, eu vou continuar trabalhando, como eu já expliquei, até completar 17 carreiras na base. Já finalizei 17 carreiras de um hexágono, aqui eu já posicionei, mas já vou tirar novamente essa parte do formato correto, só para vocês terem ideia de como ele ficou inteiro. Mas aqui eu já dobrei, eu dobro sempre aqui, ó, canto com canto. Aqui eu tenho parte da frente, lá a parte de trás e aqui onde vai sair uma das mangas. Nessa parte reta, eu vou confeccionar agora o outro hexágono e eu vou posicionar ele dessa mesma forma, virando aqui de frente para esse, ou seja, eu vou ter as costas, as 2 partes da frente e as 2 mangas já saindo. A base praticamente pronta depois da confecção dos 2 hexágonos. Ele fica, gente, isso aqui, ó, bem franzido, porque são 6 lados e trabalhamos 17 carreiras, então ele fica realmente assim, bem franzido. Eu vou pegar a fita métrica e vou mostrar para vocês quantos centímetros eu tenho aqui. Deixa eu puxar um pouquinho o anel mágico, senão dá uma diferencinha aqui. Como eu ainda não arrematei aqui essa parte central, então não tem o fechamento ainda por completo, por isso que eu puxei ali. Mas desde o anel até a carreira de número 17, eu tenho em torno de 27 centímetros, porque eu passo a medida em centímetros. Muitas vezes você tem o ponto muito apertado ou com média tensão e você precisa de um ponto bem soltinho. Eu sugeri a agulha aqui entre 4,5 e 5 para quem tem um ponto já mais soltinho. Senão, se você tem um ponto de média tensão, você já pode ir aí para uma agulha 6. Se você tem um ponto muito apertado, vá para uma agulha 6,5 até 7,
para que você tenha esse caimento no seu casaco. Ó, como ele fica bem macio, bem soltinho, e isso ajuda a deixar a peça mais bonita. Bem, com essas medidas, agora eu vou trabalhar a outra parte, o outro hexágono, exatamente igual, a mesma quantidade de carreiras, o mesmo trabalhado em relevo, até atingir as 17 carreiras, onde eu volto já para dar início à costura. Já tenho aqui as duas partes prontinhas, agora eu já posso começar a costura. Aqui eu estou com ele pelo lado direito. Eu vou posicionar da mesma forma, só que virando o hexágono para o lado avesso, para dar início à costura. E eu faço isso com as duas partes. Depois que eu virei para o lado avesso, as duas partes, eu vou iniciar a costura. E essa costura eu inicio na parte de trás, na parte das costas. Eu tenho a abertura do casaco na parte da frente e vou trabalhar costurando a parte de trás. Então, tenho aqui os dois já virados, lado avesso de frente para mim, e eu já passei na agulha de tapeçaria em torno mais ou menos de 1 metro de fio e vou começar essa parte da costura agora. Venho aqui nos dois cantos, deixo canto com canto, vou passar a agulha de tapeçaria na correntinha aqui, primeira correntinha, deixo um pedacinho de fio para arrematar depois. E agora eu faço o seguinte, eu vou vir com a costura de um lado para o outro, sempre nas laçadinhas internas. Eu não vou passar nas duas laçadas do ponto, nem de um lado, nem do outro. Aqui onde eu vejo o sinal da correntinha, eu vou passar sempre do lado de dentro, ó, na laçadinha de dentro. De um lado, na laçadinha de dentro do outro. Como eu estou aqui nessa parte de baixo, eu venho aqui laçadinha de dentro na parte de baixo, laçadinha de dentro na parte de cima. Estou lá na parte de cima, laçadinha de dentro na parte de cima, laçadinha de dentro na parte de baixo. Então, pegando só uma laçada de cada lado, as laçadas internas, e vindo na posição de zigue-zague. Então, eu venho, se eu estou lá na parte de cima, eu venho de cima para baixo. E se eu estou aqui na parte de baixo, eu venho de baixo para cima. Até chegar lá no final das duas partes, ou seja, lá nos cantos, onde eu vou arrematar o fio e depois fazer a costura das mangas. Já finalizei a costura da parte de trás. Agora, eu venho aqui no início de uma das mangas para começar a costura. Essa parte da manga, ela ainda parece bem grande, mas daqui para baixo eu vou fazer o ajuste depois montando a manga, trabalhando em carreiras circulares. Agora, eu vou passar um fio um pouquinho maior, caso você prefira, pode ser um fio mais curto e depois você vai fazendo o arremate. Vou virar novamente lado avesso e vou começar a costura. Até onde eu vou com essa costura, deixa eu virar aqui a costura da mesma forma que eu já fiz lá na parte de baixo. Então, eu só vou virar aqui novamente para mostrar o que vamos costurar e até onde. Eu venho costurando toda a base, desde o comecinho lá,
da parte onde fica a manga, costurando até chegar aqui nos cantos. Quando eu chegar nos cantos, essa parte do canto eu não costuro, para depois fazer o arredondamento da gola. Então, eu vou vir costurando até o último ponto, eu só não costuro a parte das correntinhas. Aí, eu vou levar o fio aqui por dentro, depois eu vou mostrar isso para vocês na hora da costura. Vou pular essa parte das correntinhas, pular a parte das correntinhas lá da frente, então, vão ficar essa partezinha só sem costura, que depois é para dar o arredondamento da gola. E essa parte aqui, olha só, ela vai fazer vai formar a parte redonda do decote. E depois eu vou descer trabalhando aqui, até chegar lá na ponta da outra manga. Vou costurar aqui até na parte central, volto para mostrar como eu faço só a passagem do fio aqui pela parte das costas, dar continuidade à costura e depois de todas as partes já costuradas, parte de trás e as duas mangas, vamos trabalhar ainda cada uma das mangas até chegar no punho e o acabamento que vai ser feito em volta de toda a base. Prontinho, já costurei aqui, ó, até no último pontinho, antes das correntinhas. Agora, eu vou levar esse fio passando aqui por dentro dos pontos, até passar as correntinhas. Porque depois que eu passei as correntinhas, eu já fico no primeiro pontinho aqui desse lado e também no primeiro ponto do outro lado. E agora, eu vou prosseguir com a costura até chegar lá no finalzinho da parte que forma a manga. Depois da costura da manga, eu vou fazer a parte do acabamento. Eu já vou começar aqui bem próximo à costura, fazendo a carreira do ajuste. Aqui eu tenho os 3 pontos antes do relevo. Eu venho aqui no primeiro, faço um ponto baixo, uma correntinha, venho no próximo, faço só metade do ponto alto, eu não termino. Deixo aqui para finalizar na agulha. Venho no próximo, faço só metade do ponto alto e não termino. Vou fechar os 3 pontos juntos. Faço relevo sobre relevo. E a seguir, eu tenho 2 pontos altos. Eu vou fechar esses 2 pontos altos juntos. Faço a metade do ponto e deixo na agulha. Faço a metade do próximo ponto alto e deixo na agulha. Fecho de uma única vez. Relevo sobre relevo. Novamente, tenho os 2 pontos altos. Fecho os 2 pontos altos juntos e faço relevo sobre relevo por toda a carreira. Até chegar aqui novamente no finalzinho da carreira, onde eu vou fechar os pontos juntos, os 3 pontos juntos, e fazer o acabamento nessa parte central. Já fechei os 3 últimos pontos juntos. Agora, eu tenho aqui a parte da costura, as correntinhas de um lado, as correntinhas do outro. Eu vou passar aqui por trás do ponto onde eu fiz a costura e fazer um relevo. E já fecho onde eu fechei os 3 primeiros pontos juntos com um ponto baixíssimo. Troco de agulha, venho agora para a agulha mais fina e vou começar a trabalhar o punho. Aqui eu já subo o primeiro ponto alto e vou trabalhar relevo sobre relevo, um ponto alto. Relevo
sobre relevo, um ponto alto. Por toda a carreira. E depois eu vou continuar trabalhando por quantas carreiras eu queira o meu punho, até o tamanho desejado da manga. Então, eu vou ter um punho aqui mais compridinho, que é uma super tendência, então fica bem bacana nas peças. Aqui no meu, eu vou trabalhar, depois dessa carreira de ajuste, 10 carreiras do ponto barra 1 por 1 simples, que é um relevo à frente e um ponto alto, um relevo à frente e um ponto alto, contando dessa primeira até completar 10 carreiras. Ah, mas eu achei muito comprida, eu quero trabalhar 7 carreiras, 8, ou ainda tá curto, eu quero trabalhar 12, 14 carreiras. Então, essa parte aqui é uma parte, assim, bem opcional mesmo. Eu vou trabalhar a minha e quando eu estiver já com essa parte finalizada, eu volto para mostrar para vocês e depois dar continuidade ao acabamento. Prontinho, já finalizei o meu punho, as carreiras de acabamento da barra 1 por 1 simples. Já tenho a manga prontinha, eu deixei aqui para arrematar no final. E agora, eu vou trabalhar do outro lado, repetindo o mesmo processo. Depois, eu vou lá para a parte de baixo do casaco, porque eu ainda vou trabalhar algumas carreiras fazendo o ponto fantasia da base, para depois fazer a barra de acabamento. Após finalizar a confecção das mangas, fazendo o ajuste e os punhos, agora eu venho na parte de baixo, bem aqui no cantinho, e eu vou de uma ponta a outra do casaco, ou seja, fazer o acabamento na parte de baixo. Como eu quero um casaco ainda mais comprido, eu vou trabalhar algumas carreiras. Caso você queira ele mais curtinho, você pode só fazer o acabamento aqui da barra 1 por 1, como eu já fiz no punho, fazendo 1, 2 carreirinhas de barra, e ele já fica um casaquinho mais curto. Para trabalhar ele mais comprido, eu venho aqui, bem no espaço do leque, que eu tenho no início da carreira, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Depois disso, eu vou seguir os pontos. Onde eu tenho ponto alto, eu faço ponto alto. E onde eu tenho relevo, eu faço relevo sobre relevo. E vou trabalhar até chegar lá ao outro lado, onde eu volto para finalizar essa carreira e depois iniciar a próxima. Trabalhei a primeira carreira em relevo, voltei trabalhando e já estou aqui no final da carreira. Lembrando que quando eu volto trabalhando, eu acompanho os pontos da base. Onde eu tenho ponto alto, eu faço ponto alto. Onde eu tenho relevo, eu faço relevo. Só que o relevo aqui, ele fica virado lá para o lado direito. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e busco ele lá pelo lado direito, olha ali os relevos, puxo e faço o meu ponto alto em relevo. E venho trabalhando dessa forma até finalizar a carreira. Como eu disse, aqui nessa parte de baixo, a exemplo também do punho das mangas, você pode descer até o comprimento desejado. Quando eu chego aqui, no finalzinho da carreira, eu fiz 2, e aqui pra mim, eu provei o casaco, e eu achei que já está num tamanho bem legal. Então, já vou começar a barra. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como eu faço. Vou trabalhar a barra 1 por 1. Primeiro ponto, eu subo só as 3 correntinhas, eu não preciso fazer ponto em relevo. E depois eu começo a trabalhar um relevo
à frente, um ponto alto. Como eu já fiz no punho, um relevo à frente, um ponto alto. E vou dessa forma até o final da carreira. Um relevo à frente, um ponto alto. Chegando lá no finalzinho da carreira, volto para dar início à carreira no lado avesso do trabalho. Bem prontinho, depois da carreira finalizada, segunda carreira em relevo, eu já provei o casaco, eu achei que ficou num tamanho super legal. E agora eu já vou começar a barra 1 por 1. Já finalizei as 3 carreiras da barra 1 por 1, na base, na barra, na parte de baixo do casaco. Agora, eu vou subir uma carreira em pontos baixos, subir toda a lateral, passar lá na parte de cima no decote e chegar aqui até o outro lado na parte de baixo. Ou seja, toda a base da abertura, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, trabalhando sempre os 2 pontos baixos por carreira que correspondem a um ponto alto que fica lateralmente em toda essa base. Eu vou virar aqui o casaco para mostrar para vocês como eu encaixo esses pontos. Aqui eu faço uma correntinha e eu tenho o primeiro ponto alto. Trabalho 1, 2 pontos baixos. Venho na próxima carreira e também 1, 2 pontos baixos. Pulo para a próxima carreira, 1, 2 pontos baixos. E dessa forma, como eu disse, eu trabalho dando a volta em toda a base, até chegar aqui do outro lado, na parte de baixo. 2 pontos baixos por carreira, até contornar toda a base. Já contornei toda a base, um ponto baixo para cada ponto de base, e aqui lá no começo e no final da carreira, 2 baixos para cada ponto que eu tenho lateralmente. Agora, eu viro o meu trabalho e vou voltar aqui no lado avesso, começando aqui no avesso, nessa lateral e percorrendo toda a base da abertura, fazendo novamente um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar lá no último ponto. Já cheguei aqui do outro lado, na parte de baixo, e agora eu subo a lateral, contorno toda a base, novamente fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Essa carreira no lado direito, e quando eu chegar aqui do outro lado, na parte de baixo, eu não vou cortar o fio. Faço toda a terceira carreira, e quando eu chegar aqui no cantinho, eu vou contornar toda a parte de baixo, até chegar aqui ao outro lado. Contornando toda a base, e depois, para finalizar essa parte do acabamento em volta do casaco, vou trabalhar uma carreira em pontos baixíssimos. Chegando aqui no último ponto, na parte de baixo, eu já fiz um ponto baixo, eu volto nele e faço mais 2 pontos baixos, para formar essa curvatura. E agora, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até contornar toda a base do casaco. Então, venho, trabalho um ponto baixo para cada ponto, até chegar lá na outra lateral. Chegando lá na outra lateral, eu também vou fazer esses 3 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base e finalizar a carreira, para depois trabalhar uma carreira em pontos baixíssimos como acabamento final.
Cheguei no último pontinho, já fiz os 3 pontos baixos juntos e agora vou contornar toda a base, passando pelo decote, descendo a outra lateral, depois a parte de baixo, a base do casaco, por toda a carreira, contornando, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Então, venho, passo a agulha e busco por dentro da laçada. Além de deixar um acabamento bem bonito, a carreira em pontos baixíssimos, ela mantém o casaco sempre no mesmo formato, então ele não cede, fica sempre bonito, sempre bem alinhado e ajuda, claro, também no acabamento. Depois de finalizar a carreira em pontos baixíssimos, eu vou arrematar as pontinhas e já teremos a peça finalizada. Bem, gente, casaco já prontinho, finalizado, arrematei todas as pontinhas, o detalhe do relevo deixa a peça super bonita e as mangas mais bufantes deixam a peça bem estilosa. Eu gostei bastante do meu casaco. E depois você me conta se gostou do seu que você confeccionou. Bem, gente, essa foi a aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!